Bom, crianças, eu vou passar para vocês aqui rapidinho. Eu digo rapidinho porque é um conteúdo que ele é simples, tá? Não é difícil. É sobre poliedros, né? E no caso não poliedros, que eu já falei um pouquinho lá no outro vídeo, tá? Mas eu vou para dar continuidade aqui. Bom, os poliedros são as figuras geométricas, tá? Espaciais. Esse aqui é o livro didático de vocês, por exemplo, ó, ele dá aqui pra gente esses exemplos aqui que o menininho, né, o Roberto, ele separou pra levar pra escola, né? E ele separou, olha, um cilindro, um cone e uma esfera, tá? No caso, esses objetos aqui que esse menininho separou, eles não são poliedros. Por quê? Porque para um objeto ser considerado um poliedro, ele tem que ter apenas superfícies planas, tá? Como no caso aqui, ó, os objetos que a menininha aqui separou, ó. Tá vendo? Esse prisma, essa pirâmide aqui de base triangular. Por que base? A parte dela de baixo, que é chamada de base, a forma dela é um triângulo. Se fosse um quadrado, ia ser pirâmide de base quadrada, tá? Olha aqui, ó, um prisma de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque tem 6 lados, tá? Essa pirâmide de base quadrada aqui, que eu tinha falado agora, tá vendo? Todos esses ladinhos deles aqui, ó, tá vendo? São planos, são retos. Esses aqui são arredondados. Ó aqui, eu tô com o exemplo de poliedro aqui, ó, tá vendo essa peça aqui? Esse triângulo, ó, é plano, é tudo plano, não tem nada arredondado, tá? Mas se eu pegar aqui, por exemplo, ó, isso daqui, no caso, é uma figura plana, tá vendo, ó? Não é uma esfera, aqui é plano, aqui do lado não é, uma circunferência, tá? Aí, no caso, seria aqui um não polígono, lembra? Aqui é uma circunferência, no caso é um círculo, porque aqui tá preenchido, não tem só essa parte de fora. Se aqui fosse vazado, ia ser só a circunferência, mas aqui é um círculo, tá? Isso daqui não é o não poliedro, tá? Aqui é poliedro, porque tem faces planas, esse aqui também, tá? Aí aqui no caso, ó, eu tô com um cilindro, tá vendo esse cilindro? Esse cilindro, ele é o quê? Ele tem formas arredondadas. Tá vendo? Ele é redondo. Ó o outro aqui. No caso, quando eles têm... Os objetos têm essas partes arredondadas, eles são não poliedros. Para ser um poliedro, tem que ter apenas superfícies planas, tá? Então, o cilindro, o cone, a esfera e as demais figuras geométricas aí espaciais que têm superfícies arredondadas, elas são não poliedros, tá? E os poliedros, eles têm faces, têm arestas e têm vértices. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei na outra aula, ó? Isso daqui é a face, o lado aqui, tá vendo? As arestas são todas essas linhas aqui, ó. Isso daqui são arestas. Então, no caso, essa peça aqui, ela tem quantas faces, ó? Tem essa, tem a de trás, 1, 2. Só que aqui do ladinho também é face, tá? Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces. Quantas arestas? Aí eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? 4 arestas. Se eu for contar aqui no cantinho, aqui também, aí conta como aresta. E o vértice são cada pontinho que liga cada aresta. Tá vendo aqui no caso, ó? Aqui é vértice. Aqui embaixo também é vértice, porque aqui embaixo tá ligando essa e essa. Essa aqui tá ligando essa e essa. E esse vértice tá ligando essa linhazinha aqui pequenininha. Tá vendo? Então, aqui são faces, arestas e cada pontinho é o vértice. E o ângulo? O ângulo é o que vai fechar aqui dentro, ó, de uma aresta pra outra. Aqui no caso, ó, essa aresta e essa aresta formam um ângulo aqui dentro, ó, de 90 graus. Por que 90 graus? Se eu for medir no transferidor, ó, é um ângulo reto. Se eu tiver uma linha reta aqui, fecha o ângulo, é um ângulo de 90 graus, tá?
Se eu abrir esse ângulo pra cá, 90 mais 90 vai dar 180, que a gente fala 180, uma meia circunferência, 180 graus. E aí, se eu fechar, ó, inteiro, o ângulo, tá vendo? Ó, se eu fechar o ângulo inteiro, dá os meus 360 graus, tá? Aqui, ó, se eu dividir esse círculo aqui no meio, ó, digamos que eu divida ele aqui no meio, ó. Vamos imaginar eu dividindo ele aqui. Se eu pegar esse cantinho da linha dele aqui, ó, vai dar um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse daqui é o ângulo. A gente não vai se aprofundar em ângulo nesse momento, para medir os ângulos, porque infelizmente, como a gente tá tendo essas aulas à distância, fica um pouco mais complicado, tá? Mas eu vi pelo exercício de ontem que vocês conseguiram entender aí, tá? Então, só lembrando, poliedro tenho que ter as superfícies planas, tá? Não poliedro arredondado é não poliedro, tá? Aresta, vértice, face. Face, aresta e as pontinhas são os vértices, tudo bem? E ângulo é o que vai fechar aqui, ó. Entre uma aresta e outra, sempre eu vou ter um ângulo, tá bom?